Bom dia, amados. Vamos estar agora orando. Que nesse dia o Senhor te abençoe com alegria, com salvação, com despertar, com aquilo que está a sua necessidade nesse dia. Em todo tempo nós devemos orar. Ao sairmos de casa para trabalhar, devemos pedir a Deus que nos guarde, que nos abençoe o dia. E aqueles que ficam em casa fazendo suas tarefas também, pedindo graça a Deus, que tenham força física para trabalhar. Aqueles que estão doentes também, que possam ter um tratamento nesse dia, tanto no hospital quanto em casa. E enfim, em tudo nós devemos orar, né? Grande Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por este dia, Senhor, que nos concede viver nele. Que todo o tempo, Senhor, durante o decorrer, as horas se passando, que Tu esteja conosco. Queremos colocar em Tuas mãos todas as nossas dificuldades. Se sofremos por injustiça, Senhor, faça a justiça sobre nossa causa. Nos guarde, Senhor, daquele que levantam-se e se aproximam de nós para nos enganar, para tirar proveito, para muitas vezes atrapalhar os nossos sonhos, porque tem tantos, ó Deus, que não tem uma fala que seja de proveito, e outras pessoas têm palavras, Senhor, que nos edifica, e que nosso ouvido esteja sempre atento às palavras que nos edifica, e aquelas palavras que têm tanto poder de deixar as pessoas tristes, de deixar as pessoas com medo, de desmotivar os sonhos das pessoas, com essas palavras que não vêm trazer, Senhor, edificação, e que não vêm trazer ânimo. Senhor, que os nossos ouvidos estejam fechados, tapados para esse tipo de fala, e que nós possamos em espírito estarmos ligados no que Tu tens para falar conosco, que Tu tens para a nossa vida, Senhor. Está sempre, Senhor, com o nosso coração disposto a receber de Ti. E que nós também, Senhor, tenhamos uma fala boa, agradável a Ti. Que possamos ajudar o nosso amigo, ajudar, Senhor, aqueles que necessitam. Ó Deus, e alguma situação em nossas vidas que no qual nós não podemos resolver nem com a nossa fala, nem com a nossa atitude, nem com a nossa ação, Senhor, que o Senhor esteja na direção, nos capacitando e nos ajudando, Senhor. Aqueles que também estão neste dia, que não têm dinheiro para pagar o seu aluguel, que não têm dinheiro para fazer as suas compras, trazer a comida na mesa dos seus filhos, aqueles que estão na responsabilidade, Senhor, abençoa, dando sabedoria para que o seu dinheiro não seja gasto em coisas que não tenha a necessidade exata para nós. Ó Deus, nós estamos aqui também te agradecendo, porque quando nós estávamos dormindo, o Senhor estava nos guardando, estava trabalhando ao nosso favor. Tu és o único Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Queremos também apresentar o Brasil nas Tuas mãos, está chegando a eleição, seja feita a Tua vontade. Ó Deus, abençoa as nações, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Abençoa, Deus querido, os que estão nas fazendas, nos sítios, com seus animais. Prospera a vida, Senhor. Prospera a vida, que o Teu evangelho também seja próspero. Tu possas usar pessoas para estar levando, Senhor, a Tua palavra aos necessitados, aos cansados, aos que estão, Senhor, sem esperança. Deus, desperta o povo para orar. Desperta o povo, meu Deus, para buscar em Ti, Senhor. E confiar que só de Ti vem a verdadeira solução, Senhor. Amém, queridos? É muito bom que nós tenhamos o desejo de orar. Eu gostaria de estar aqui trazendo para vocês nesta manhã, os ouvintes aí, pela rádio, pela internet, até onde esse vídeo alcançar, que possa estar trazendo no coração de vocês a esperança e o despertar e também eu gostaria de trazer testemunho pequenos, mas que
seja edificante para a vida de vocês, a necessidade. O título dessa mensagem é A Seara e os Ceifeiros. Poderia até trazer um outro título por conta da situação que nós vivemos aqui. O quão é importante os ceifeiros, o quão é importante você ser alguém que se dispõe a levar o evangelho. Queridos, na quinta-feira, eu recebi na segunda ou na terça um contato de uma pessoa e a foto da pessoa era que ela estava toda retalhada nos braços, pedindo ajuda. Uma outra pessoa mandou para mim, que era para orar por aquela jovem e me dando o contato dela. Só que naquele exato momento, queridos, eu não entrei em contato. O que eu fiz? No mesmo momento foi orar, a pedir a Deus que houvesse uma grande intervenção ali, naquela situação que estava prestes a acontecer. E a pessoa tinha feito até um atentado, né, de tirar a sua própria vida. E ali, porque a gente tem que saber o que vai falar. Porque a nossa palavra pode mudar muita coisa. Ela pode montar um castelo e pode desmontar o castelo. Então ali eu intercedi, ali em espírito, sobre a vida daquela pessoa e deixei os dias acontecerem, falando, Senhor, toma conta. E quando foi na quinta-feira de manhã, quando eu já tinha levantado durante as madrugadas, mas 5 horas eu desperto mesmo, e ali eu fui ver algumas orações, alguns pedidos, algumas coisas, e ali Deus me moveu a pegar o contato da pessoa e entrar em oração. E quando eu fiz aquela oração, foi uma oração pequena, curta e objetiva. Eu não conhecia a pessoa. E, queridos, e ali eu mandei aquela mensagem. Quando eu levanto, que estou fazendo as minhas tarefas, outra mãe pedindo socorro e mandando um áudio de sua filha que estava pedindo socorro a ponto também de se matar. E ali eu passei o dia conversando com aquela pessoa e trocando mensagens. De imediato ali eu já fiz a oração para aquela mãe ouvir, diante da situação, onde Deus revelava muitas coisas, tanto para mim quanto para a mãe. E veja bem, queridos, quando esta moça recebeu a oração, que foi a primeira, porque Deus ele não atrasa, Deus ele age numa hora certa, no momento exato. Ela falou uma noite antes, ela disse assim, Deus, se tu não falar comigo usando uma pessoa que eu não conheça, que eu não sei nem imagine quem é a pessoa, eu não vou fazer tal coisa. Aí eu sei que tu me amas, aí eu sei que tu és comigo. Mas se isso não acontecer e tu usar esses que estão em minha volta, eu não vou acreditar que é isso que tu falando. Porque eles conhecem a minha vida. E esses tais, eu contei o que está acontecendo e nenhum desses se dispuseram a me ajudar. E sim, você vai passar por isso. Você vai vencer. Ah, vai dar tudo certo. Ah, é assim mesmo. As pessoas não estão percebendo que eu estou pedindo socorro. Mas, imediatamente, ela não sabia que o Senhor estava com cuidado nela. E quando ela manda a foto, fazendo a tentativa, que o marido também ali ajudou o fato não acontecer. Então, queridos, alguém tinha pego já o contato dela e já lançado no grupo, para que as pessoas orem, porque a pessoa que está com essa necessidade, ela fica um pouco cega diante do que está acontecendo em sua volta. Mas Deus atendeu a sua oração. E quando foi de manhã, quando ela levantou, que ela liga o celular, ela encontra quem? Um áudio de uma pessoa que não a conhecia, nunca nem vi na frente. E então, Deus falando com aquela jovem. Uma oração pequena, simples, e que falava muito ao seu coração. E ali ela se dobrou em joelhos, ela começou a orar a Deus, mas todo momento ela tinha desejos de tirar sua vida. Ela ia e colocava o áudio da oração. E cada vez que o áudio ia falando, ia mudando as palavras no coração dela, não sabia explicar, era Deus fazendo isso. E ainda ela pegou e colocou numa caixinha bem alta,
colocou aquele áudio e ficou o dia todo ouvindo. Quando foi à noite, foi que ela veio dar o retorno do que Deus fez na vida dela através do ID. Ceifar na seara de Deus. Há muitos perdidos, há muitos cansados, há muitos sofridos. E então, queridos, ela estava ali alegre para tomar um banho e ir à casa de Deus. E quando chegou lá, Deus usou tremendamente o que estava ali para trazer a mensagem, o pastor, e ela saiu dali edificada na presença de Deus. Então Deus, ele usa, ele tem o seu meio de usar, o canal de bênção para alcançar aquele necessitado. Mas precisa eu me dispor, precisa você se dispor para estar trabalhando no ID do Senhor, porque há muita diferença. E o inferno perde perante essa ação, querido. É uma ação que há muitos que tiraram suas vidas. E muitos que estão tentando. E muitos que estão ainda querendo. Então é bom que nós estejamos em oração por essas pessoas. Em jejum também. Se consagrando, se separando para poder estar ajudando aos necessitados. Quantos casais, né, que muitas vezes passam por um problema, precisa de um apoio, de um conselho, para que não aconteça a separação. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a estar ajudando. Outras crianças também que têm problemas e tantas coisas, jovens, todos nós necessitamos de um apoio espiritual. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus também. E ali, queridos, Deus fez a obra dele usando o quê? A internet, né? Um celular, o WhatsApp. É para isso que a gente tem que ocupar, muitas vezes, o nosso celular. Porque tem pessoas que entram no grupo, querido, e é para briga, para confusão, para contenda, para isso. Eu não tenho tempo. Sabe, é tantas coisas que não edifica, não edifica. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus 9, capítulo 9, versículo 35 ao 38. E depois eu vou ler Mateus 10, do 25 ao 30. Veja bem o que diz aqui. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. Jesus, ele, filho de Deus, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino de Deus. E no seu período de trazer a missão, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios. Jesus fazia a obra completa. E se Deus diz assim, para nós, toca em nosso coração, para a gente ir fazer o mesmo que Jesus fez, muitas vezes a gente está esperando, eu vou ler a Bíblia primeiro, eu vou me edificar em oração, eu vou fazer tal coisa. Não, querido, larga o que você tem e começa agora. A gente não precisa se preparar, a gente precisa se dispor. E aí Deus completa. Porque na medida que você se dispõe, você tem uma proximidade dele e ele se aproxima de você. E aí vai crescendo a tua necessidade e vai crescendo o conhecimento. Veja bem, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Quando você começa a fazer a obra do Senhor, a mesma compaixão que Jesus teve no seu coração, o amor pelas pessoas. Uma vez eu ajudando uma pessoa, ou outras pessoas fazendo a obra, os missionários, né, fazendo a obra, porque, queridos, a gente não pode levar um evangelho também sem testemunho. Se eu não contar o testemunho que eu vivi, a minha vida com Deus e os demais que eu vi, como pode? Tem que haver testemunho, porque aqui Jesus deixou os testemunhos, né? O que foi feito, demônios que foram expulsos, doenças que foram curadas, prodígios, maravilha, multiplicações, tudo isso. Então isso também nos acompanha. Então ele tinha compaixão. Para você ser missionário, você tem que ter compaixão, você tem que ter amor pelaquela alma. Você não vai se importar o estado que ela esteja
e escolher qual que eu vou fazer da melhor maneira possível. Não, você vai para o evangelho, para a seara, e ali você vai encontrar todo tipo de pessoa, todo tipo de ferida. Então você tem que estar disposto a levar o evangelho e também a cuidar daquela pessoa, ter compaixão. Jesus, ele se enchia de grande compaixão. Não era pequena compaixão, era de grande compaixão delas, porque andavam cansadas. Como que o povo hoje estão? Como que vive hoje o mundo? Cansado. Cansado físico, cansado espiritualmente também. Desgarradas. São ovelhas desgarradas. Desgarradas como ovelha que não tem pastor. Não tem ninguém para pastorear essas ovelhas. O mundo está com muitas ovelhas sem ter um pastorio, sem ter uma direção, e elas estão perdidas e não sabem que voz vai ouvir. Qual voz esta ovelha vai ouvir? É a que chegar primeiro. O inimigo, o devorador delas, ele é mais prudente. E ele chega com presentes graciosos para aquelas ovelhas, fazendo com que os seus olhinhos brilhem diante do que ele está para entregar. E aí é a sua grande ruína. Porque esse lobo, ele não tem coisas boas a oferecer às ovelhas, a não ser um grande engano. Então disse aos seus discípulos, a fala de Jesus, né? A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros, poucos os que estão dispostos a trabalhar no evangelho do Senhor, a defender a causa de Cristo, a defender o reino de Deus. São poucos. Porque para você ser este que vai adiante, tem renúncias. Ao se aproximar de Deus, você muitas vezes diz, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de falar palavrões, eu não consigo de ser este homem mau, eu não consigo deixar de ser assim. Mas se você se chegar a Ele, e você der teu primeiro passo, e você começar orando, gradualmente as coisas vão acontecer que você nem percebe. Quando vê, você é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo ser. E você diz, uau, não falo mais palavrão. Ai, não tenho vontade de fumar, não tenho vontade de beber. Porque o Espírito Santo, ele vai encontrando morada, espaço dentro de você. E as coisas ruins vão saindo. Você vai deixando, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas na carne, com o nosso conhecimento, como um ser humano, queridos, nós não vamos nunca sair da mesma posição. Porque quem faz a diferença em nossas vidas é o Espírito Santo. E para nós termos esse Espírito Santo habitando em nosso coração, queridos, nós temos que ter o fogo de Deus. O fogo de Deus é aquele que aviva a tua vida, é aquele que te dá força, aquele que te fortalece, é aquele que você vence as muralhas. Porque algo sobrenatural acontece na tua vida. Porque você não é um homem natural. Você faz toda a diferença. Então, queridos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a ordem de Jesus, mas nem todos vão fazer isso. E toma a tua cruz e me segue. Ele não diz assim, deixa teus problemas aí, deixa teu marido, deixa teu filho, deixa tua parentela e me segue. Não. Toma a tua cruz e me segue. E esta cruz, querido, você poderá levar. Muitos querem servir a Deus, ir com o evangelho, mas não toma conta da família, não cuida do esposo, não cuida da filha, não cuida do filho, não cuida da sua casa e muitas vezes, querido, quer fazer a grande diferença. E não é isso que a Bíblia diz, né? E veja bem aqui o que diz. A ceifa realmente é grande, mas são poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua
colheita. Nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus que Ele envie pessoas para nos ajudar a levar o Evangelho. É tão bom que quando Jesus, né? Jesus escolheu os 12 apóstolos, Ele escolheu, e vamos supor, na igreja há uma diversidade de pessoas. E alguém quer fazer um trabalho. E aí você convoca os irmãos, faz uma reunião, e naquela reunião você especifica alguns daqueles que tem tal dom para fazer aquela coisa, andar, acontecer. Você escreve no lápis, no papel, com lápis, e segue na ação. Não vai deixar só no papel. Né? Você escreve, que já é o primeiro passo, é você escrever no caderno, e depois de você escrever aquilo no caderno, você vai adiante. Jesus aqui, ele fez a sua escolha dos 12 apóstolos, né? Que foi Simão Pedro, e outros mais, André, Tiago, Felipe, e outros mais, que eu não quero ler agora o nome. Então, ele escolheu para fazer. E há aquela parte que Jesus diz que ide por todo mundo e de 2 em 2. Quando um cansa, né, o outro vem auxiliar aquele que cansou. E hoje é difícil. Você chama uma irmã para orar contigo, é difícil alguém querer fazer, somar-se aquele 2 com você. Mas quando isso não tiver, querido, vai você só. Porque aí, com esses 2, se tornam 6. Não é isso? Porque, olha, tem esses 2 que vão fazer a obra, e aí vem o pai, não são 5, né? São 5. Ó, vem você e teu amigo. Aí vem o pai, aí vem Jesus, que é o filho, aí vem o Espírito Santo, 5. Mas, se por acaso ninguém quer ir contigo, vai tu, porque aí são 4. É você indo, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vai tu sozinho. Mas é bom que nós estejamos orando e rogando ao Pai que mande obreiros para a colheita. Precisamos estar, querido, dispostos a fazer a vontade de Deus. O evangelho é bom para você? Que diferença fez Jesus na tua vida? O que você ganhou com Jesus? É vergonhoso? Foi bem para você? Então, por que você não passar à frente, não compartilhar o que Jesus fez para você? Por que você não passa para teu vizinho o que Jesus faz? É não deixar somente para você. Dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Você não pagou uma moeda sequer para que você tivesse a salvação, a graça de Jesus. Vamos ver aqui em Mateus 10. Não, Mateus 11. Mateus 11. É o jugo de Jesus. Porque, veja bem, o imitador, aquele que quer imitar o que Jesus fez por nós, e é o oposto do pastor, que é o lobo, há muitos que faz o impossível e sendo escravos dele. E veja bem, e ele todo o tempo, por que será que as pessoas querem tirar suas vidas? O diabo, ele é acusador. Ele é mentiroso e acusador. E fica o tempo todo te julgando, porque o jugo dele, o que tem para ele, não tem mais volta. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Jesus aqui, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava orando e agradecendo e sendo grato. Graças te dou, ó Pai. Ele não estava fazendo aquela oração
daqueles dois que um fazia uma oração de que era necessitado da misericórdia de Jesus e ser perdoado, e daquele que cantava glória, né? Contava ali os feitos que ele tinha se engrandecendo. Não, aqui é gratidão, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor, ele tem a sua escolha. Veja bem, meus queridos, você não precisa provar diante de nenhuma acusação que você é um filho de Deus, porque o seu comportamento, a sua atitude já vai falar mais alto diante de qualquer situação que você está passando, que você está vivendo. Porque basta que o Pai te conhece, basta que Ele conheça você. Você não precisa falar para as pessoas, eu sou assim. Porque você mesmo, contando isso com as suas palavras, você não saberá verdadeiramente quem você é. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Uma hora nós pensamos de um jeito, outra hora nós estamos pensando de outro. Somos homens insatisfeitos. Então, o nosso Deus é que sabe quem é verdadeiramente o nosso coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é a tua necessidade nesta manhã, meu querido? O que te faz cansar? Está cansado de lutar pelo teu filho? Pelos vícios que ele tem? Vinde a Jesus em oração. Contai a ele com súplicas. Ele diz que vai te aliviar. Qual é a tua aflição? Você não tem dinheiro para comprar as suas alimentações? Não tem dinheiro para comprar as suas compras para trazer para os seus filhos? Queridos, quantas pessoas não decepcionam? Quantas pessoas, eu já me deparei com muitas pessoas que dizem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. É igual aquela pessoa que vai no aniversário, não leva um presente e diz que te dá depois. Não volta nunca para te dar depois. Enche a barriga e não volta nunca mais. Esses tais pessoas é o mundo que vivemos hoje. Tem pessoas hoje que elas têm só a ganância em si mesmas. Elas querem para ela. Elas nunca se dispõem a dividir. Elas não conseguem dar de si para as pessoas. E tem outros que só são... A avareza é tanta no seu coração que muitas vezes eles tropeçam nas suas próprias palavras. Tem pessoas que têm um coração que quer ajudar e te promete tantas coisas e não faz, mas ele não pode. Então é melhor que a gente muitas vezes fique calado. Tem pessoas, querido, que dizem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, você não conte, não confie, essas pessoas podem te decepcionar. E você coloca tanta expectativa nessas pessoas e acaba que você se ofende e fica ali triste e aí põe a culpa em Jesus. Se a pessoa for de uma igreja, seja católica, seja de alguma denominação, você logo culpa Jesus e deixa de fazer algo para Jesus pensando no defeito daquela pessoa. Ele é um ser humano como você, é cheio de falha. Então coloca a tua expectativa em Deus. Você precisa realmente de um leite, você precisa de um pão, você precisa de uma roupa. Muitas vezes a pessoa que precisa, ela fala, outras vezes ela tem vergonha de falar. Mas você falando a Deus, com certeza vai chegar na tua porta, vai chegar o leite, vai chegar a tua necessidade, porque eu nunca na minha vida, durante toda a minha caminhada de cristã, vendo os testemunhos das pessoas, o justo mendigar o pão, como diz também a sua palavra. Esse versículo ele é muito real. Então, se você busca em Deus, com certeza você vai achar a solução para os seus problemas. Os problemas vão existir, mas você vai dar a solução para eles. É a mesma coisa que uma conta que se faz, né? De matemática. A de dividir, de somar.
E aí você faz aquelas contas, mas tem um resultado. Então, para todos os problemas que nós passamos, há um resultado. E nós teremos vitória em Jesus. Então, queridos, mas o que tem a ver isso aí no ID? O que tem a ver aí que a seara, né, como que diz aqui, a seara e os ceifeiros? É porque se não encontrar alguém que te fale isso, que não encontrar alguém que passe para você as boas novas do Senhor, como então você vai saber? Então, por isso que nós estejamos dispostos a estar ensinando e colocando na sua vida os conselhos básicos que nós necessitamos. Porque nós homens necessitamos de muitas coisas. Necessitamos das nossas vidas física, ter um alimento, mas o principal de todas essas coisas, querida, é quando nós colocamos em nossa mente, em nossa vida, que não dá pra gente caminhar sem Jesus. Não dá sem Jesus seguir os nossos passos. Ele tem que estar ali juntinho de você, não dá pra ir só. Há lugar que Jesus não entra. E você, muitas vezes, está lá. E você não vai sair de lá bem. Você vai sair daí machucado. Então não coloca teu pé onde você não deve colocar. Então Deus vai trabalhando na tua vida, querido, de uma maneira linda e especial. E o jugo é suave. Olha só, vamos prosseguir aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre a tua vida é o jugo de Jesus. Você não tem que escutar o que te dizem. O teu vizinho, aquele que se diz ser teu amigo, julgamentos. Ah, mas você está assim porque você pecou. Você está doente porque você errou. Você está isso por causa disso ou daquilo outro. Lembre no momento, o acusador é quem? É aquele lobo. É o diabo, ele é o acusador. Mas Jesus, o jugo do Senhor, ele não tem o mesmo jugo. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei as minhas palavras. Aprendei o que tenho deixado escrito aqui na Bíblia. Palavra. O alicerce para tua casa, onde tua casa não vai cair. Aprende de mim, eu sou o pão que te alimento quando tu tem fome. Eu sou a água que te mato a sede quando você estiver necessitado. E você não terá mais sede. A justiça vive com você. O pão que te alimenta. Você tem que ouvir o que Jesus tem para você. O meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso, bem-aventurados pobres em espírito, que é diferente. Eu quero estar, umas quarta-feira, fazer um estudo sobre as bem-aventuranças, que as pessoas confundem bem-aventurados pobres em espírito. Em espírito é você esvaziar de si e se encher de Deus. E o pobre de espírito é aquele que é tolo. Né? Tem diferença. E olha só, Jesus tem um fruto do espírito manso e humilde. Né? Manso. Que também faz parte das bem-aventuranças. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas não conseguem compreender porque o povo de Deus, porque os cristãos, eles descansam em tamanha guerra. Eles descansam quando o mundo está totalmente virado. Porque está em Cristo. Quem está em Cristo, a paz, não se incomoda com nada. Mas antes, descansa no Senhor. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você consegue passar por essa necessidade, meu querido, porque é leve. Você consegue passar por essa situação porque o fardo de Deus é leve. Agora, o fardo do inimigo das nossas almas, esse é pesado.
A pessoa é um escravo que submete a fazer, a comer nojeira, a fazer tantas coisas. E ele não dá a vida. Ele não dá a salvação para você. Em hipótese alguma, ele consegue te enganar. Mas a voz daqueles que clamam e intercede por essas almas cativas no inferno e pede a Deus que haja luz para estas vidas. Então, queridos, vamos ser um do que está na escolha de Jesus. Ser um ceifeiro para que o ministério, para que a obra de Deus cresça no mundo, para que as boas novas do Senhor alcance as almas perdidas. Aquele que está querendo tirar a sua vida e ali chega alguém intercedendo por ele em súplica, em oração, que faz toda a diferença. A oração, porque Jesus não nos ensinou a pregar, porque sobre os discípulos ele falou assim, olha só, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Você chegará num lugar que tem um morto ali e você terá fé para orar e o morto se levantar? Você deitará sobre o defunto, como o homem de Deus fez, sobre aquele filho e ele se levantou? Você terá a fé para ir a um velório e dizer, morto, levanta? Você não tem. Pois se você não tem, a obra não vai ser feita. Mas se você tem, o defunto vai se levantar. Porque aqui, quando Jesus escolheu, ele disse o que eles iriam fazer. Foi dado poder, foi dado fogo do poder do Evangelho do Senhor. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, sim. Devemos sentir a sua presença todos os dias. Assim como comemos o pão para alimentar o nosso corpo, nós também devemos sentir a presença do Senhor. A variedade de línguas, há dons, sim, que serve para edificação sua e com Deus. Aqueles que desconhecem os dons espirituais, acham que os que têm são loucos, mas ele na carne não consegue ver. Se sente até mal ao estando perto, porque não conhece. Mas chegando ao conhecimento, eles falarão diferente e pensarão diferente. Então, quem está preparado para ser esse ceifeiro? Porque você não precisa de muito. É Jesus que nos concede o seu poder para estarmos fazendo o ir de pregar e o evangelho a toda criatura. É mexer com o inferno mesmo, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Não possais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mas ide, queridos, e fazei a diferença. Não se intimide com as trevas. O poder e o fogo quem dá é Deus. Então vamos se dispor a fazer a obra de Deus. E trazer o conhecimento daquele que vive sob o jugo, o peso de Satanás, a libertação. Na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho é vida. O Evangelho é... Eu tiro o Evangelho, eu olho para uma plantinha, que você põe uma sementinha ali na terra, e você vai regando, e você não vê a hora daquela plantinha sair ali daquela terra. Assim é a palavra. Você lança a palavra. Quem vai fazer toda a diferença é o Espírito Santo. E de repente você olha, abre a janela e vê a plantinha ali nascendo. Que alegria! Que alegria em nossos corações de ver a plantinha ali. E aos poucos você vai regando, ela precisa de sol e de cuidado. O amor entre os irmãos faz toda a diferença. Para que haja crescimento daquela semente que foi lançada. Então não adianta eu dispensar alguém necessitado também somente com a oração, se a necessidade dele também é física. Então vamos fazer com que nós, ceifeiros, venhamos agradar o coração de Deus, deixar Ele usar. Para que isso aconteça, muitas coisas da minha vida ficam para trás. O que faz bem o homem, o ego do homem, da última palavra,
ser exaltado em muitas coisas, assistido e aplaudido, isso tem que ficar para trás. O Senhor é que tem que ser honrado em nossas atitudes. Os testemunhos são para edificar a fé daqueles que não têm. E nascer neles a esperança de ouvir que se Jesus fez na vida de alguém, vai fazer na dele também. Então os testemunhos acompanham aqueles que têm toda a diferença no Evangelho do Senhor. É aquele que vive e prega aquilo que vive. O Evangelho, ele é poder. A planta vai crescendo. A planta fica uma árvore enorme. E ali vai vir os frutos. E você olha para trás, por onde você pregou o Evangelho, você vê pessoas fazendo a mesma coisa e a obra vai crescendo. E nós não podemos se intimidar de jeito nenhum. O mundo pode estar do jeito que estiver, querido. Não tenha medo no teu coração. Tenha Jesus nele. Coloca Jesus no teu coração. E aí as coisas vão acontecer. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero também, queridos, finalizar este momento e quero fazer uma oração. Uma oração pelas mamães, né? Nasceu tantos bebezinhos lindos, cada um mais lindo que o outro. E, gente, quando nasce uma criança, a criança, gente, uma pureza. Um bebezinho ali. Se você der um murro nele, tadinho, vai chorar, você vai machucar ele. Se você, o que você fizer de ruim, que defesa ele tem? Né? Tão purinho ali, tão lindo. Bebezinho. E dá umas risadinhas dele, chora e treme a linguinha. É muito lindo o bebê. Tem nascido muitos bebês, as mamães. Que Deus venha dar graça. Né? A maioria das mamães que tiveram nenéns agora são os primeiros nenéns, né? E tem também outros que têm o segundo bebê, né? Que nem agora a Isabela é a segunda filhinha. E às vezes é difícil esses momentos, né? Porque o bebê às vezes chora muito, tem cólica e tantas coisas, né? Vamos estar agora orando por essas mamães e por esses bebezinhos que nasceram, que eles tenham todo o cuidado dos seus pais, toda a atenção e proteção de Deus, trazendo alegria nos corações dos avós, do coração dos pais. Grande Deus, Pai amado, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, com testemunho de que nós realmente necessitamos muito de Ti, ó Deus, encorajando aquele que tem um desejo de estar fazendo a obra do Senhor, estar juntando conosco, para que o reino do Senhor ganhe e as trevas perca. Deus, nós queremos agora interceder pelas mamães que estão com seus filhinhos, seus primeiros filhinhos, essa bênção tão grande, essa herança, né, que o Senhor nos concede, que o Senhor ajude com que os momentos das dores, da recuperação, do parto, seja suave, Senhor, assim como diz aqui a Tua palavra, em todos os sentidos, que elas saibam lidar com os bebês na hora do choro, na hora da cólica, que haja algo que venha estar auxiliando nessa situação, na hora de dar mamar, que muitas vezes é difícil, às vezes fere, mas que elas continuem dando a melhor alimentação para os seus filhos e ali transmitindo amor e uma troca de carinho do bebê que olha bem no olho da mamãe. Deus abençoe os bebezinhos, guardando ele de todo mal, de toda a influência maligna, que o Senhor acampe anjos ao seu redor e que o coraçãozinho deles e delas, elas possam crescer inclinado para Ti, ó Deus. Que o bebê depende tanto do cuidado da mamãe, da proteção dos pais. E há tantos bebês, Deus, que nasceram e que foram rejeitados, jogados no lixo, jogados numa descarga, Senhor, abandonados, outros, as mães tiraram suas vidas. Meu Deus, tanta crueldade, Deus. Tenhas misericórdia. Crianças que são
sofrendo por tantas coisas, Senhor, por violência, que elas só querem ser amadas, independente de um adulto, para que venha cuidar quando não tem uma mãe, quando não tem um pai, outros bebezinhos que perderam seus pais. Senhor, que aquele que ficou possa dar um bom ensinamento a esses bebês. É muito lindo, Senhor, porque a gente acredita, confia na Tua palavra, que ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu, Deus, jamais te abandonarei. Isto é uma palavra, Senhor, que se cumpre até hoje. Tu não tem abandonado, Senhor. Todo aquele que é rejeitado, todo aquele que é abandonado, o Senhor tem cuidado. O Senhor tem feito que alguém ache. Até mesmo um cachorro encontra um bebê abandonado. Bendito e louvado seja a tua palavra, Senhor. Bendito e louvado, Deus. E exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, a igreja tem crescido tem nascido vários bebês. Que o Senhor venha abençoar também a minha netinha Valentina. Minha netinha Valentina e minha netinha Aurora. São duas netinhas que o Senhor me deu. E que o Senhor venha estar abençoando a vida dos seus pais, dos seus familiares. Venha trazer salvação, libertação, meu Deus, aos cativos, aos órfãos, Senhor, do amor, meu Deus. Venha trazer, meu Deus, o acolhimento para estas vidas, Senhor. Todo mal caia por terra e o Senhor nos proteja. Aqui quero te agradecer por este momento maravilhoso, Senhor, de estar aqui fazendo a tua vontade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha abençoar os pastores, venha abençoar os jovens, os trabalhos da igreja, o campo infantil, o campo missionário, aqueles que estão na obra trabalhando com criança, Senhor, distribuindo alimentos, distribuindo remédios, auxiliando, meu Deus, a necessidade dos carentes, ó Deus. Senhor, netinhos que estão chorando a falta da vovó, que a vovó volte para casa, que a esposa volte para o seu lar, que todo engano do inimigo caia por terra, que os pais também voltem e retornem à sua casa. Senhor, abençoa as famílias. As famílias precisam de Ti. Coloca em Tuas mãos, Senhor, estas causas, ó Deus, e dando solução. Em nome de Jesus. Amém.